Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar novamente sobre dicas de rejuvenescimento, né? Eu acho importante, né? Vocês devem observar, se forem atentos, que eu estou também com um procedimento que eu fiz, né? De rejuvenescimento. E alguém vai dizer, mas por que falar nesse canal aqui que a pessoa fala coisas de Deus, né? Que sobre rejuvenescimento. Então quer dizer que eu posso falar porque na minha abençoada perseguição cristã também disseram que eu estava na pior em relação a isso também, né? E não é verdade. E no decorrer da minha vida eu vou fazendo as coisas que são importantes, né? Que são legais e eu vou dar dicas aqui. Então, estou aqui pelo bem de dar dicas para as pessoas das coisas que eu observo, né? Que a pessoa vai observar também, porque tem gente, né? Que eu vejo que faz coisas erradas, assim, né? Reversíveis, mas que são erradas, que acabam envelhecendo. Então eu observo, por exemplo, nas americanas, nas europeias, que elas fazem ali uns procedimentos que acaba piorando a situação. Porque eu aqui, como eu já falei para vocês, eu acho importante a mulher, né, puxar para mais nova, né, principalmente a mulher, né, homens se quiserem também, mas a mulher é importante, eu acho, na minha opinião, puxar para mais nova, né? Então eu vejo que algumas, né, que querem melhorar, que fazem alguns procedimentos, acabam fazendo o contrário. Então, eu não vou falar os nomes aqui, mas eu vejo, né, dessas mulheres do exterior, principalmente, porque eu não vejo no Brasil algumas que tenham feito isso, que elas fazem, por exemplo, muito botox no rosto, aqui na testa, né? E acaba aquilo ali envelhecendo. Por quê? Porque o botox, ele, né, ele vai fazer com que dê volume, e se a mulher está com a testa assim, flácida, vai dar volume e vai fazer com que caia essa parte do rosto aqui. E caindo essa parte do rosto aqui, né, das sobrancelhas, envelhece a mulher, principalmente as mulheres que não têm sobrancelhas grossas. As mulheres que têm sobrancelhas grossas, normalmente elas já têm essa distância da sobrancelha para o olho, ela é uma distância pequena, né? Então, aí elas são a exceção. Então, por exemplo, a mulher que elas são a exceção por causa que ela já tem essa distância, né, pequena. Então, essas mulheres ali, elas acabam envelhecendo por causa disso, porque acaba descendo essa parte aqui, e também porque quando aumenta a testa, acaba dando uma aparência masculina na pessoa. Então, o botox ele dá um volume e isso envelhece a mulher. E tem pessoas que, né, mulheres que têm, que são mulheres e que têm aparência masculina, elas acabam fazendo uma operação chamada frontoplastia. Para quê? Para diminuir o osso, para diminuir tudo que dê volume na testa. Por quê? Porque isso é uma característica masculina, e se a mulher tiver essa característica masculina, ela fica feia, envelhece e fica feia, né, na mulher, então não é bom. Então, mulheres trans, normalmente, e mulheres cis, né, que são mulheres cisgênero. O que é isso? É que mulheres que elas têm órgãos genitais femininos, mas têm aparência masculina, então elas fazem aquelas operações ali e fica bonito, fica natural. Aí essas outras mulheres, né, que envelhecem e que acabam colocando preenchimento aqui, elas não querem fazer esses procedimentos, né, muito radicais, só que aí, né, acaba dando uma aparência pior. Era melhor então deixar envelhecido, né? Eu não vejo nas brasileiras isso, não vi nenhuma, né? E ninguém, eu tenho observado isso aí, mas algumas pessoas botam botox e fica natural. Então, eu vejo também, né, em algumas, né, americanas, e às vezes aqui no Brasil, algumas mulheres que elas querem, né, deixar essa parte aqui muito, como se diz, rejuvenescida, e acaba ficando errado também. Por quê? Porque a pessoa tem que fazer um enchimento mais nessa bolinha aqui, nessa parte. Então, tem mulheres que elas querem fazer um preenchimento, ou a dermatologista, esteticista, a pessoa que está aplicando ali
o botox e aplica muito aqui nessa região, aí fica como se fosse um Photoshop. Por quê? Porque daí sobe essa parte aqui e se diminuir os olhos, né? Se fizer esse movimento aqui para diminuir os olhos, acaba deixando a mulher com a cara também envelhecida e diferencia, né? Fica envelhecido porque enche muito essa parte aqui. Então, se vocês forem observar, o que deixa a mulher bonita e quando a mulher é mais nova e é bonita, foi nessa parte aqui é a bolota essa bolotinha aqui que deixa a mulher, né, com aparência rejuvenescida. Então, se aplicar botox aqui, o enchimento ali, o ácido hialurônico, vai ficar com a cara estranha. Então, é por isso que às vezes não dá certo, às vezes a pessoa não sabe e a pessoa que vai aplicar lá aplica muito aqui nessa região e acaba subindo aqui, fica feio. Então, esses cuidados que a pessoa deve ter, é isso que eu observei, né? Porque se fechar muito o olho aqui de baixo envelhece e se diminuir essa distância da sobrancelha para o olho, né, com exceção das mulheres com sobrancelhas grossas, a mulher vai ficar envelhecida. Então eu fiz o meu procedimento, né, na minha médica e eu falei para ela fazer e ela fez do jeito que eu pedi, como eu sou observadora, então ficou direitinho, né? E se a pessoa observar bem o que eu fiz, né, vai entender. Mas eu vou deixar um certo mistério, também não vou falar da minha dermatologista por enquanto, mais adiante eu falo, né? Então, é isso que eu queria que vocês observassem, né, que a pessoa, ela, para dar certo também o procedimento, é a pessoa pensar e ver e lembrar o que nela deixava ela jovem, porque às vezes a pessoa está, né, envelhecendo um pouco ali e aí a pessoa tem que observar o que deixava ela jovem antes e aí ela, né, vê o que ela pode fazer para aquilo ali ser feito. Claro que se a pessoa tiver medo de fazer procedimentos cirúrgicos, aí fica mais difícil, né? A pessoa não deve ter esse medo, deve procurar um bom médico, um bom cirurgião para isso, né? E lamento informar para as inimigas ralezentas que tem que ter dinheirinho, né? E a pessoa não pode ser essas súditas, essas escravas de seitas evangélicas, porque elas vão dar todo o dinheiro lá e não vai ter o dinheirinho para ela rejuvenescer, né? Porque isso é de Deus, né? Que a pessoa, né, tenha essa beleza ali, né? Principalmente a mulher, né, que quer, né, ser bonita, não tem problema nenhum. E também a pessoa deve cuidar, né? Porque às vezes ela está num lugar lá sendo escrava, dando todo o dinheiro e as falsos profetas lá pegando o dinheiro que deveria ser para obra de Deus, né? Elas usam lá para fazer os procedimentos delas. Tem umas ali, né, que tem hospital e acabam fazendo procedimentos ali não invasivos para não dar na vista, né? Então, as pessoas têm que se atentar a isso também, né? E a pessoa, então, tem que juntar um dinheirinho, né, para ter ali, quando ela precisar, para poder fazer as coisas, né, que são importantes. Então, quer dizer que a pessoa tem que ter cuidado com isso aí, né, que se tiver com, por exemplo, com a testa muito flácida, ela tem que fazer então uma, né, cirurgia, como eu falei, né, para fazer isso aí, porque quando a pessoa tem um problema mesmo, quando ela tem aquela aparência masculina, ela tem energia para, né, fazer, para ter coragem de fazer com ótimos cirurgiões, né? Como eu disse, pessoas que sabem ali fazer, mas às vezes a pessoa não tem aquela coragem, é porque não está apertando tanto, daí é meio difícil, né, ela ter esse resultado. Estou dizendo das mulheres que querem ter esses resultados, porque tem mulher que não quer, né, e tem mulher que não se importa com isso aí é questão dela, mas para as que querem ter uma aparência boa, né, então é isso que eu digo para a pessoa ter esses cuidados. Então, como estou mostrando aqui para vocês, né, eu às vezes fico algum tempo ali, né, uma semana ali sem colocar vídeo, o pessoal, né, da oposição pensa, está tendo algum problema, mas não é isso, é que eu fui fazer meu procedimento estético, né,
Então agora estou falando para vocês, compartilhando, né, para ver se ajudo também, né? E se a pessoa às vezes, né, quer ajudar o próximo, vejam pessoas que têm aqueles problemas graves no rosto, né? Porque às vezes a pessoa tem que mudar o osso, tem gente que às vezes não é só aparência masculina, é uma aparência bizarra e a pessoa não tem uma vida social por causa daquilo ali. Se a pessoa tem um dinheirinho, pode ajudar, né, outras pessoas a melhorar, né? Porque essas cirurgias são caras, essas de mudança nos ossos ali, né? Como eu disse, essa da testa e tal, são cirurgias caríssimas, né? Em torno de 50, 80 mil reais aí, né? Se a pessoa for fazer todo o rosto, sai mais ou menos esse valor aí, é bem ruim, né? Então não é todo mundo que tem, principalmente a pessoa que fica, né, tendo ali uma dificuldade social por causa daquela aparência ali. Então, esse recadinho que eu queria passar nesse vídeo aqui, eu quero dizer que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!